está com uma série de mensagens, né, chamado Mudanças. E hoje nós vamos dar continuidade nesse ciclo de mensagens, nessa série de mensagens. E vamos falar de uma situação assim muito comum, mais comum do que a gente imagina, inclusive no nosso meio, né, na vida do ser humano de uma maneira em geral, mas que principalmente nós, enquanto discípulos, enquanto cristãos, somos afligidos de uma maneira muito constante. Abram a Bíblia de vocês, por gentileza, no Salmo 73, que vai ser nosso texto base. A gente vai ler alguns versículos, não todo o Salmo. Salmo 73. Aqueles que acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A vida inteira eu quis falar isso. Glória a Deus. Diz assim no versículo 1 do Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar através de sua perversidade. Já pulando para o versículo 13. Foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Então, no versículo 17, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Versículo 25. Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Versículo 28. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz o Senhor soberano o meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez clamamos para que o Senhor aquiete nosso coração, nossa mente, nosso espírito, para que nós possamos receber o que o Senhor tem para nos revelar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos corações possam, de fato, ser uma terra fértil, para que possa receber essa semente, receber essa palavra e frutificar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, Salmo, é o Salmo de Asaf. E aí, o texto base, o tema base da nossa ministração hoje, dessa palavra, de compartilhar com vocês, é que Asaf quase caiu olhando a vida dos outros. No caso de Asaf foi quase, e nós vamos ver algumas coisas aqui. No nosso caso, muitas das vezes o quase já foi. Muitas vezes a gente já caiu, olhando a vida dos outros. Mas a questão toda é assim, a pergunta inicial nessa noite para nós. Você já perdeu a alegria daquilo que tem, porque começou a olhar demais para o que a outra pessoa possui? Reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Mas aí, uma outra coisa interessante, a gente está falando de Asaf. Quem é Asaf? Normalmente a gente vem falar aqui nessa série de mensagens aqui, a gente fala sobre Davi, Paulo, e outros mais que já foram falados, personagens que nós conhecemos, mas vamos conhecer um pouquinho quem foi Asaf. Asaf foi um levita, um músico, um cantor e líder de adoração em Israel no período do rei Davi. Davi colocou Asaf como um dos principais responsáveis pela música e pelo louvor diante da Arca da Aliança em Jerusalém. É associado a Asaf os salmos 50, 73 a 83, também conhecidos como Salmo de Asaf. Em resumo, Asaf foi um dos grandes líderes do louvor de Israel e um poeta espiritual que transformou dúvidas, sofrimento e conflitos de fé em adoração e confiança a Deus. Asaf, ele tinha um cargo importante na linha de frente, como levita, dentro do reinado ali de Davi, mas era um homem sujeito às mesmas coisas que qualquer um de nós. E aí entra uma coisa interessante. No caso de Asaf,
Tudo começou com um olhar. O versículo 2 mostra que Asaf chegou a declarar o quê? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos. Então ele declara aqui no versículo 2 que quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Então, ou seja, ele está declarando isso, ele está confessando isso, né? E o importante de tudo que, enquanto os seus olhos estavam voltados para Deus, e esse é um ponto interessante, Asaf, ele servia ao Senhor. Ele não era uma pessoa que estava lá no mundo, vivendo uma vida desregrada e etc. Ele servia ao Senhor. Ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma posição, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Então, enquanto seus olhos estavam voltados para Deus, havia o quê? Reverência, segura. Mas quando ele começou a observar constantemente a vida dos outros, o seu coração passou a ser governado por perguntas, insatisfação e inveja. O ponto de partida da crise de Asaf não foi um pecado escandaloso, foi a direção do olhar dele. A gente tem um texto da Bíblia, em 1 João 2,16, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Especificamente com essas três situações de concupiscência, eu destaquei a concupiscência dos olhos. E anotei uma observação aqui. Segundo a Bíblia, concupiscência é um desejo intenso, um impulso, uma cobiça voltada para satisfazer paixões carnais e egoístas. É uma inclinação para o mal, ou um desejo desordenado por prazeres, bens ou poder que contrariam a vontade de Deus, levando ao pecado. E no caso da concupiscência dos olhos aqui, o desejo cobiçoso por posse, riqueza e o que os outros têm, levando à avareza. Então tudo começou com um olhar. Tudo começou com um olhar. E uma coisa interessante, que se a gente perceber no caso de Asaf, ele tem uma situação que ele não cometeu adultério, ele não praticou nenhum tipo de heresia. Asaf não teve nenhum tipo de perseguição, não estava sofrendo nenhum tipo de perseguição, mas o grande problema dele foi a comparação. Asaf começou a comparar, e a comparação não começa nas mãos, a comparação ela começa nos olhos. Quando nós começamos a direcionar os nossos olhos para algo que não está no coração de Deus. E a comparação foi a armadilha silenciosa, sutil e devastadora. E ela não pede licença para entrar. A comparação é algo muito sério. E amados, em nome de Jesus, que o Senhor hoje possa trazer entendimento e clareza, revelação, cura, transformação nas nossas vidas acerca disso, porque nós vivemos tempos de muita comparação. O tempo todo, isso com as redes sociais, então isso tomou uma proporção muito maior, muito mais perigosa, muito mais avassaladora, muito mais destruidora, porque nós começamos a fazer comparações com tudo, com tudo. As comparações muitas vezes elas começam dentro de casa, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com a família. Ela se estende para a igreja, e aí com as redes sociais hoje é uma proporção enorme. Eu tenho conversado bastante, quem me conhece aqui sabe que eu trabalho com consultoria, com treinamentos, etc. E eu estava falando com a dificuldade que a gente tem hoje de pessoas que queiram trabalhar, que queiram pegar no pesado, que queiram ter uma profissão, porque elas começam a olhar as pessoas na internet ganhando dinheiro, postando isso, aquilo outro, né, e começam a se comparar dizendo, poxa, eu também consigo. E não é para todos isso. E a realidade, na verdade, não é essa, e nós vamos ver mais à frente acerca disso. Precisamos estar atentos. A comparação é uma armadilha, e ela é silenciosa. Ela não pede licença para entrar. E aí o que a gente pode ver é o seguinte. Voltou, obrigado. O problema de Asaf não era a falta de bênção. Ele não estava passando fome, ele não estava abandonado, ele não tinha se desviado da fé, não tinha deixado Deus. Entretanto, algo mudou dentro dele quando ele tirou os olhos do Senhor e passou a olhar para a vida dos outros. Ele viu a prosperidade dos ímpios, comparou a realidade deles com a realidade que ele tinha,
E começou a questionar a própria caminhada com Deus. E ele começou a questionar a própria caminhada com Deus. O problema não era necessariamente que Asaf tinha ou que ele não tinha. O problema começou quando ele passou a interpretar a sua vida pela régua dos outros. Irmãos, isso é um perigo gigantesco. Quando eu começo a nivelar a minha vida pela régua dos outros. Alguns de vocês aqui já tiveram oportunidade algumas vezes que eu tive aqui. E ontem no encontro com os jovens, no Reset, comentei também sobre isso. É uma característica minha, por favor, não é de todos. Eu tenho uma resistência muito, muito, muito grande com a questão da meritocracia. Já comentei isso com vocês algumas vezes aqui, porque eu acho que nós não somos merecedores de nada. Se nós temos alguma coisa, se nós conquistamos alguma coisa, se nós fomos abençoados com algo, é graça e misericórdia do Senhor para a nossa vida. Então essa questão da meritocracia é complicado. Você está lá com dinheirinho, de repente você pensa em comprar um carro, alguém vira para você, não compra, você trabalha demais, você merece. E você nem orou para saber se é da vontade de Deus. E qualquer que seja a atitude, qualquer coisa que você vai fazer, você não orou para ver se é a vontade de Deus, mas no entanto, você tem uma palavra dentro de você que te consome, que diz para você, você merece. E nós não somos merecedores, é graça, é misericórdia. Aprove o Senhor, o que a palavra de Deus diz? Aprove o Senhor nos abençoar. Isso não é mérito nosso. Por isso eu tenho muita resistência, me perdoe quem não tem, mas é uma particularidade com a meritocracia. Porque se existe honra e existe glória em qualquer conquista, ela é do Senhor, ela não é minha. Ela não pode ser sua, ela não pode ser nossa. Compreendem isso, irmãos? Compreendem isso? A comparação sempre é perigosa, porque pode nos fazer perder a alegria daquilo que Deus já nos deu. A ingratidão começa quando paramos de enxergar aquilo que nós já temos. A palavra de Deus diz que nós temos que ser gratos por todas as coisas. O Salmo 23 diz que o Senhor, Ele é meu pastor e a gente usa e nada me faltará. Eu parto dessa tradução e penso que nada vai me faltar, então eu vou ter tudo. Não. A tradução do original, ela diz, Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Qualquer coisa além da minha necessidade é bênção de Deus. Mais nada. Eu não preciso. Se o Senhor quer me dar, glória a Deus. Amém por isso. Eu mereço? Nós sabemos que se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, nós seríamos o quê? Consumidos. E se nós seríamos consumidos, como é que nós merecemos alguma coisa? Não é merecimento nosso. Não é merecimento nosso. A comparação desloca o centro da nossa vida. Nós tiramos os olhos de Deus, colocamos os olhos nas pessoas, trocamos a gratidão pela insatisfação, trocamos a confiança pela dúvida e trocamos a paz pela inquietação. O nosso coração começa a ficar inquieto. E a paz, aquela paz que excede todo entendimento, ela vai embora. Porque nós começamos a comparar. E não é errado, irmãos, não é errado reconhecer que outras pessoas vivem realidades diferentes da que eu vivo. O perigo surge quando eu começo a medir o valor da minha vida, da minha fé, da bondade de Deus pela aparência da vida alheia. Eu começo a fazer comparação. E isso é perigoso. É muito perigoso. E aí, Asaf declarou, no versículo 3, eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ele olhou para as pessoas que não serviam a Deus e começou a fazer as perguntas. Por que elas prosperam? Amados, quem de nós aqui nunca fez essa pergunta para Deus, principalmente no momento de luta, de dificuldade? Quem de nós nunca fez essa pergunta? Mas Deus é justo isso? Eu lembro de um amigo que falou assim, uma vez estava fazendo aquele bolão de loteria, no final de ano, né, que o povo fica louco fazendo bolão de loteria. Aí ele virou e falou assim, ele crente, cristão, ele falou assim, cara, não é possível. Eu sei que a Bíblia fala que Deus veio para o justo e injusto, a chuva cai para o justo e para o injusto, etc. Tal. Nessa parada de cair a chuva para o justo e para o injusto, não dá para a chuva da loteria cair na minha casa, não, no meu colo.
Eu falei assim, cara, não sei te responder esse negócio não, cara. Seu coração é que vai determinar isso. Mas o que ele quis dizer? Se alguém em algum momento ganharia e não fosse um cristão, um servo do Senhor, alguém que serve, não era justo. Porque por que Deus então não permitia que um cristão ganhasse? Queridos, se um carro, uma casa, já pode nos levar a pecar, já pode nos desviar do caminho do Senhor, imagina ganhar na loteria. Misericórdia. Se alguém ganhar aqui, queridos, eu aceito ofertas sem nenhum problema, fica livre, sem nenhum problema, mas o nosso coração, essa semana a gente conversava lá em casa sobre isso. Às vezes tem coisas que o Senhor não nos permite ter, mesmo a gente podendo ter, porque Ele sabe que aquilo ali vai desviar o nosso coração. E às vezes são coisas bestas, coisas pequenas, coisas que não têm grande importância. Mas Ele sabe que a gente vai pecar. Ele sabe que a gente vai desviar. E por isso o Senhor não permite. Asaf olhou para as pessoas, né, e começou a questionar por que elas prosperam. Por que parecem tão felizes? Né? Elas não seguem as leis do Senhor. Elas não, parece que não sofrem. Por que para eles dá tudo certo, mas para mim não dá nada certo? Essa é uma pergunta que, sem resposta à luz de Deus, é uma armadilha espiritual na nossa vida. Asaf não estava apenas observando os ímpios, ele também estava permitindo que a prosperidade deles se tornasse uma medida para avaliar a sua própria vida com Deus. Ele estava colocando em xeque toda a intimidade que ele tinha com Deus, quando ele começou a comparar a vida dele com a vida dos ímpios. A comparação começou a fazer o quê? Envenenar o coração de Asaf. Primeira coisa vem na nossa mente. E aí entra uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente fala assim, você está tranquilo, de boa, orando, jejuando, sua vida com o Senhor, tranquilo, de repente vem um pensamento assim, meio absurdo. Não sei quantos já vivenciaram isso aqui. Mas aí vem um pensamento absurdo e você fala assim, mas Deus, eu estou aqui num momento tão íntimo contigo, como é que esse negócio veio na minha mente? Esse troço nojento, impuro, ou por que, Senhor? Porque a nossa mente é bombardeada o tempo todo pelo inimigo. A questão é que quando as coisas chegam na nossa mente, imediatamente a nossa atitude tem que ser o quê? Repreender. Porque se eu alimentar isso que chegou aqui, ele vai fazer o quê? Vai descer para cá. Vai descer para cá. Você sabe qual que é a distância que tem entre o céu e o inferno? Alguém sabe me dizer? Hein? 1 palmo. 30 centímetros, no máximo. Que é a distância daqui para cá. Se deixar chegar aqui, a chance daqui fazer com que a gente aplique, pratique e caia é muito grande. Então chegou aqui, eu já preciso repreender. Eu não posso deixar alimentar isso na minha mente para que chegue no meu coração e me leve a pecar. Quando olhamos para os outros, sem a perspectiva de Deus, nós podemos concluir que a obediência não vale a pena. Foi o que Asaf começou a pensar. A fidelidade não produz resultado, a integridade é inútil. Deus está sendo injusto conosco. A vida de quem não serve a Deus parece ser mais compensadora do que a minha. Que estou aqui todo dia. Senhor, eu estou todo dia. Eu oro todo dia, eu leio a palavra todo dia. Eu venho na igreja, eu venho na BD, eu venho nisso, eu venho naquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E a coisa não anda. A gente começa a fazer o quê? A comparar. Mas a aparência não é a realidade. Prosperidade não significa necessariamente aprovação divina. E sucesso visível não revela toda a história de uma pessoa. As redes sociais, eu estou torcendo para começar a ver a galera usar as redes sociais para poder começar, de fato, a mostrar quem são. Porque, normalmente, quando a gente parte para uma rede social, a gente quer mostrar algo que muitas vezes a gente nem é. Eu estava vendo uma coisa com relação à rede social essa semana. Eu abençoei um projeto. O irmãozinho mandou um material lá que eu achei muito interessante. Ele falou assim, estou mandando esse material, não conheço. Eu vi o material, uma divulgação do material, achei ele interessante. E ele
Falou, vou mandar um material. Se você sentir de Deus aí, né, ficar com o coração livre e paz, você pode fazer uma oferta aí e tal. Era uma oferta de R$10, entendeu? Então, assim, amém. Né? Achei o material de fato interessante, abençoei ele. Mas o que eu quero dizer com isso? Perceba uma coisa, todo mundo hoje que posta qualquer coisa na internet, na sua grande maioria, quando faz algo de uma maneira muito constante, tem uma intenção. Qual é? Quem me ajuda aí? Ganhar dinheiro. Muitas vezes não é nem recebendo em cash ao vivo, é fazendo o quê? A galera aí da internet me ajuda. É monetizando o que diz? Monetizando o quê? Então você vai lá, curte, compartilha, etc. Isso vai gerar um não sei o que e tal. E às vezes até usando mecanismo de proclamação do evangelho, etc. Eu não vejo ninguém falando, por exemplo, assim, ó, se essa palavra chegou no seu coração e você se converteu, entregou sua vida para Jesus, entra aqui, grava um vídeo, posta um testemunho seu. Simplesmente fala, compartilha, copia, cola, compartilha, clica aí, dando um ok, né, beleza? Não fazem. Não fazem. A comparação distorce a realidade. A comparação ela funciona como uma lente deformada. Ela altera a maneira como nós enxergamos os outros e a nós mesmos e o que Deus já fez nas nossas vidas. Nós esquecemos as bênçãos que já recebemos, né? E aí a gente vê que o que nós já temos perde o valor diante daquilo que os outros possuem, que os outros exibem. Nós vemos apenas o melhor dos outros, ao invés... as redes sociais mostram vitórias, né? Nunca os bastidores da dor. Não mostra os bastidores da dor. Os bastidores da dor na rede social que a gente vê é só quando ocorre uma situação de tragédia que alguém noticia. Fora isso, não. Fora isso, não. E ontem eu falava com os jovens aqui, que ainda tem um outro agravante que eu vejo com a questão das redes sociais. Nós nos tornamos muito corajosos. Tem muito jovem, adolescente, criança, marmanjo, que às vezes aqui na nossa casa, no trabalho, são pessoas introvertidas, mais quietas, mais caladas, mas na rede social é um gigante. Cresce. Cresce. Fica corajoso para ofender, para fazer um monte de coisa. É um perigo. É um perigo. Asaf viu o presente dos ímpios, mas não conhecia toda a realidade deles. Ele enxergou a aparência, mas não conseguiu enxergar o quê? O coração. Ele viu a prosperidade, mas ele não viu o destino final. Ele viu agora, ele viu o presente. E isso, queridos, que aconteceu com Asaf, acontece muito com nossas vidas em diversas áreas. Quer um exemplo? Comparamos nossa vida com a vida das outras pessoas. Comparamos nosso ministério com os outros ministérios. Comparamos nosso casamento com os relacionamentos que parecem ser felizes. Comparamos nossas finanças com as posses alheias. Ter algo não quer dizer que você tenha recurso, que você tenha dinheiro. Tem muita gente hoje que tem muita coisa e está endividado. Comparamos nossos bastidores com a vitrine dos outros. E muitas vezes vemos apenas o melhor dos outros e usamos esse recorte para julgar a nossa própria vida. Por isso, é necessário lembrar o seguinte: Deus já nos deu bênçãos que a comparação tenta apagar da nossa memória. Queridos, que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, traga a minha memória, traga a minha mente, traga ao meu coração todas as maravilhas que o Senhor já fez por mim. Senhor, me dê um coração grato. Eu sempre oro, né, todos os dias nas minhas orações, uma oração que eu sempre faço é pedindo para o Espírito Santo de Deus o seguinte: me ajude a mim, a minha família, a minha esposa, minhas filhas, meus filhos, me ajude a guardar o meu coração de não pecar contra Ti. E a maior forma de pecar contra Deus, né, com o nosso coração é ingratidão. É a comparação, é a ingratidão. Um coração ingrato. A palavra diz que o Senhor ama um coração grato. E a gente está aqui servindo ao Senhor, mas o nosso coração está onde?
A comparação do Asaf não ficou apenas nos pensamentos. A crise de Asaf não foi apenas financeira ou emocional, ela também foi espiritual. E esse é um aspecto. As coisas materiais, as coisas emocionais, elas vão em algum momento comprometer a nossa vida espiritual. Ele chegou a dizer no versículo 13, com efeito, certamente foi inútil manter puro o meu coração. Olha o que Asaf declarou. Foi inútil manter o meu coração puro. Eu tinha que meter o pé na jaca, numa linguagem mais de hoje. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas eu mantive meu coração puro, mas eu sinto que foi inútil. E aí, a voz da crise espiritual, a sensação de que obedecer não valia a pena, quando o olhar está fixo no sucesso alheio, a fidelidade começa a parecer um sacrifício sem recompensa. Em outras palavras, Asaf começou a pensar, vale a pena servir? Queridos, quantas vezes nós já não pensamos dessa forma, queridos? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena obedecer? Vale a pena, de fato, permanecer fiel? Vale a pena continuar mantendo o meu coração puro? A comparação, muitas das vezes, nós não declaramos com a nossa boca, de forma audível. Mas o nosso coração, na turbulência que ele fica nesses momentos de comparação, de angústia, e das lutas, das dificuldades, nós começamos a questionar dessa forma. Nós começamos a questionar. A comparação fez com que a fidelidade dele parecesse um investimento sem retorno. Poxa, eu dediquei minha vida inteira servindo ao Senhor, para quê? Para quê? Esse é um dos grandes perigos desse processo. Nós começamos a olhar a vida dos outros, depois sentimos inveja e finalmente passamos a questionar a nossa própria caminhada com Deus. E ele começou a duvidar do valor da obediência que ele tinha ao Senhor, porque ele estava usando a prosperidade de outros como um parâmetro para medir a fidelidade de Deus. Não sei quantos estavam aqui no dia, que uma das aberturas do culto, que eu tive o privilégio de fazer aqui, que eu comentei sobre a questão o que nos torna fiéis. Não sei quem aqui lembra disso, né? O que nos torna fiéis, né? O que me torna fiel à minha esposa, aos meus filhos, o que me torna fiel aos irmãos, ao Senhor, é a minha lealdade ao Senhor. A aliança que nós temos com o Senhor, né, gerou uma lealdade, e essa lealdade me torna fiel. Não porque eu sou bambambam, não porque eu tenho competência para isso, não porque eu tenho um domínio sobre as coisas da minha vida, mas porque eu tenho uma lealdade, uma aliança. E essa aliança é que me sustenta e que me faz ser fiel, mesmo quando a minha mente e o meu coração são infiéis. Quando a comparação entra, a paz sai. Quando a comparação entra, a paz desaparece. Em dias turbulentos, em momentos turbulentos, difíceis, que nós sabemos aqui que a tendência é só piorar. Não é fato? Jesus está às portas e alguém vai me dizer que alguma coisa vai melhorar? A tendência é só piorar. E no momento que as coisas se tornarem piores ainda para nós, se o nosso coração não estiver cheio da paz, que excede todo entendimento, não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu lembro de uma ilustração muito antiga, que eu ouvi faz muito tempo. Que uma pessoa pediu para um pintor, para um artista, fazer uma pintura de algo, de uma figura, de uma imagem, de uma paisagem, de algo que representasse a paz. Não sei quantos já ouviram isso aqui, é bem antigo. E o artista pintou um quadro com um penhasco assim, gigantesco, lá embaixo do penhasco, muitas pedras, um mar revolto batendo nas paredes do penhasco, né? E lá na ponta desse penhasco, um galho com um ninho e uns pássaros nesse ninho. Aí o artista, a pessoa que solicitou ao artista falou assim, mas
Meu amigo, você é maluco? Onde é que de fato está a paz disso aqui? Aí ele falou assim, essa é a verdadeira paz. Quando tudo ao teu redor estiver turbulento, o mar revolto, você no alto de um penhasco, as pedras lá embaixo, você sabendo que pode cair, você permanecer firme, sabendo que o Senhor vai te segurar. Essa é a expressão da paz. Essa é a expressão da verdadeira paz. Ela pode fazer uma pessoa continuar frequentando a igreja, a comparação, cantando, servindo, mas interiormente tomada por frustração, dúvida e ressentimento. Eu posso vir aqui todo sábado, todo domingo, eu posso fazer os cultos nas casas, os PGMs, mas se a comparação ela está tomando conta do meu coração, eu sou frustrado, ressentido, cheio de dúvidas. Mas louvado seja Deus, porque houve um ponto de virada na vida de Asaf. E também pode ter um ponto, um momento, uma chave de virada na nossa vida. Tudo mudou quando Asaf entrou no santuário de Deus. No versículo 17 ele declarou o seguinte: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E aí, gente, meus irmãos, a mudança não veio de uma resposta filosófica, veio de um encontro. Asaf entrou no lugar da presença de Deus e ali tudo ficou claro. O santuário não foi um escape, o santuário foi uma revelação. Amados, a igreja não pode ser um escape, a igreja precisa ser um lugar de revelação. Eu tenho orado muito nesse sentido, para que todas as palavras que Deus tem permitido serem ministradas nesse lugar e que a gente ouve, ou qualquer lugar que a gente esteja, que não seja algo só para trazer entendimento ao nosso cérebro, ao nosso consciente, ao nosso entendimento, só conhecimento, mas que traga revelação, porque só a revelação vai fazer com que a gente aplique. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós não tornamos praticantes se não tivermos revelação. Entra aqui e pronto. Nos tornamos conhecedores, né, inteligente. Eu lembro que eu estava, nunca dei esse testemunho aqui, mas em algum outro momento a gente pode, mas só fazer um parênteses aqui, rapidinho. Eu já estava caminhando com o Senhor por 7 anos, e quando a gente foi embora daqui de Naviraí, e começamos a caminhar com os irmãos lá em Minas Gerais, que reúnem nas casas, e aí eu descobri que eu estava perdendo a minha família, e eu não estava na gandaia, não estava fazendo festa, eu não estava na bebedeira, não estava na rua. Eu estava perdendo a minha família dentro da igreja. Porque eu era um homem extremamente religioso. Eu não era um homem segundo o coração de Deus. Eu não era um sacerdote na minha casa. Até que um dia alguém perguntou para minha esposa, para os meus filhos, mas mais para minha esposa, que eles eram pequenos ainda, não tinha a Sara. Você habita segura com seu marido? Não, não habito segura com ele. Mas eu falei assim, mas como? Se eu trabalho, eu trago as coisas para dentro de casa, eu não deixo faltar nada para vocês. Ela usou essa frase. Me permite usar, meu amor? Ela usou essa frase. Eu e os nossos filhos não somos porcos que vivemos de lavagem ou de ração. Nós precisamos de muito mais. No dia que eu descobri isso, eu falei para Deus assim, não é possível, Deus, que eu estava perdendo a minha família dentro da igreja, servindo ao Senhor. Eu tinha um monte de ministério. Nessa época eu tocava no grupo de louvor, eu era diretor de grupo de teatro, superintendente da escola dominical, fazia programa de rádio e era presidente da mesa diaconal. Uma irmãzinha falava que eu tinha o ministério bombril. Faltou alguém? Chama o Alex. A Néia lembra desse tempo. Ela me via fazendo tudo isso que eu estou falando. Eu tenho vergonha disso. Eu falo isso para assim, como um agradecimento muito grande ao Senhor, porque Ele transformou a minha vida e eu pude entender. Nesse dia, nessa época, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu estava sendo convidado para tocar bateria num evento, e eu fui compartilhar, pedi autorização para o pastor, para ver, eu sempre compartilhei, nunca tomei decisões sozinho.
Ele virou e falou assim para mim: meu querido, você tem muito talento, você tem muito dom, Deus quer usar muito a sua vida, mas é hora de você largar tudo isso e cuidar da sua casa. A sua casa está sem governo. Quando você tiver com a sua casa ordenada, você volta e faz tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 4 anos que eu não peguei microfone nem para dar recado na igreja. Não porque não queriam que eu fizesse isso, porque eu não tinha coragem mais de fazer isso. Então, queridos, a comparação é algo terrível. E quando ele entrou no santuário, né, que não foi um escape na vida dele, mas foi uma revelação, porque muitas vezes a gente quer fazer da religião, a gente quer fazer da igreja, a gente quer fazer dos irmãos, uma válvula de escape para os nossos problemas, mas nós não queremos de forma nenhuma ter a revelação de fato do Senhor, porque a revelação a gente sabe que ela vai obrigar a gente a agir de forma diferente. É a diferença do remorso para o arrependimento. Essa a diferença. E aí uma coisa interessante, que nós podemos ver, a resposta, ela veio quando Asaf voltou a olhar para Deus. A solução não foi porque Asaf passou a ter aqui mais dinheiro, mais sucesso. A solução não veio porque ele passou a ter reconhecimento. Ou então aquilo que ele estava desejando com os olhos dele, as coisas dos outros. Não, não foi. A resposta veio quando ele entrou na presença de Deus. Quando ele voltou a olhar para Deus. A revisão dele foi corrigida. Ele passou a enxergar a realidade a partir da perspectiva do Senhor e não mais da perspectiva do coração, do sentimento dele. E não mais olhando para as circunstâncias. A presença de Deus não mudou apenas o que Asaf via, mas também mudou a maneira como ele interpretava aquilo que ele via. Esse é um outro ponto. Porque nós vamos continuar vendo. O que nós não podemos é deixar que aquilo que nós estamos vendo contamine o nosso coração. A interpretação disso precisa ser diferente na nossa vida. Antes ele olhava para os outros e se sentia inferior. Quantos de nós não somos assim? Olhamos para os outros e se sentimos inferior. Louvado seja Deus se esse sentimento de inferioridade fosse de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra diz? Nós devemos fazer o quê? Ter o outro como maior. A Bíblia não fala sobre isso? Que nós precisamos ter o outro, o irmão, nós temos como sendo maior do que nós. Mas o problema é que esse sentimento de inferioridade aqui, ele não tem absolutamente nada a ver com esse processo de sujeição, de sujeitar uns aos outros. E foi inclusive a palavra que nós falamos ontem no Reset. Sujeitar uns aos outros. Antes ele olhava para os outros e sentia-se inferior. Isso é terrível. Quem volta para a presença de Deus encontra paz no coração. Entrar no santuário representa retornar ao lugar de comunhão, de oração, de adoração, de palavra e também de confiança. É deixar que Deus reorganize os pensamentos e devolva ao coração a nossa perspectiva correta. E aí, Asaf percebeu que ele estava olhando apenas para o presente. Ele via a prosperidade dos ímpios, a aparente felicidade deles, a felicidade com que pareciam viver, o sucesso que parecia acompanhar as escolhas que ele tinha, mas Deus mostrou para Asaf que o presente não é o capítulo final. Esse é um outro grande problema. A gente parece que é injusto quando nós vemos uma situação, um capítulo, mas nós não lemos o livro inteiro. E o Senhor sabe qual é o final. O Senhor sabe qual é o final. O Senhor mostrou o destino final dos ímpios, ensinou que a aparência não revela toda a verdade. Deus enxerga o coração, mas também o fim. Ele não avalia a vida apenas pelo que aparece diante dos olhos humanos. Essa nova visão corrigiu as conclusões de Asaf e ele entendeu que nem tudo que parece bênção, de fato é bênção. Oh, queridos. Muitas vezes a gente acha que são coisas ruins é que não são bênção. Muitas coisas que aparentemente são boas também podem não ser bênção. Nem tudo que parece vitória é verdadeira vitória, nem tudo que brilha tem origem de Deus. A verdade não está na aparência, a verdade está em Deus. E isso não significa ignorar a realidade ou fingir que as dificuldades não existem. Significa colocar cada coisa na perspectiva correta. A presença de Deus não nega o presente, mas nos ajuda a transformar o presente na medida de fato daquilo que o Senhor quer todas as coisas. E por fim, chegando ao nosso fim, a frase
que mudou tudo. Quem tenho eu no céu, senão a ti? No versículo 25 ele declarou isso. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Deus é a minha maior herança. E nada se compara a Deus, nem riqueza, nem título, nem conquista humana, nada se compara a Deus. Asaf começou a perceber que quando Deus é suficiente, a comparação perde a força. Toda a prosperidade dos ímpios, toda a posição de destaque, toda a fortuna passageira, todo o prazer temporário, tudo, todo o reconhecimento, nada disso tem valor. Asaf entendeu que não precisava possuir tudo que os outros tinham para ter uma vida plena, porque a sua maior herança não era a prosperidade, posição ou sequer o prazer momentâneo. A sua maior herança era o próprio Deus. Ele escolheu Deus, e ao escolher Deus percebeu que já possuía tudo aquilo que de fato ele precisava. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as coisas perdem o poder de definir quem somos. Amados, no dia que nós tivermos de fato a revelação de quem nós somos no Senhor, nós vamos nos tornar as pessoas mais ricas da face da terra. No dia que nós começarmos a entender e desfrutar de fato da paternidade de Deus, na essência da palavra, nós seremos as pessoas mais abençoadas da face da terra. Quando nós não desfrutamos dessa paternidade, quando nós não enxergamos quem nós somos em Deus, todas essas coisas afligem o nosso coração, nos derrubam. Nos derrubam. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, não é o que eu tenho, mas é o que eu sou. Quem eu sou em Deus. E hoje, a pergunta que eu faço a cada um de nós aqui: onde nós vamos decidir fixar o nosso olhar? Nos outros? Nas suas vidas, nas suas conquistas? No sucesso? No reconhecimento, na posição? Nas bênçãos materiais? Ou em Deus? Eleve os seus olhos ao Senhor. Volte para a presença de Deus. E declare nessa noite como uma oração e uma resposta: minha esperança está em Deus. Cada dia é uma escolha de direção. O que você está contemplando determina quem você está se tornando. O que você está contemplando, e quando eu falo de contemplar, é deixar chegar no coração, determina quem você está se tornando. E por fim, em qual área da sua vida Deus está te chamando a tirar os olhos dos outros e voltar para Ele? Que nessa noite nós possamos pedir para Deus revelar. Davi fez essa oração. Essa é uma outra oração que a gente muitas vezes não tem peito, não temos coragem de fazer. Quando Davi disse para Deus assim: Senhor, sonda, lá no fundo, sonda, traz à tona tudo aquilo que está aqui dentro, que me complica a minha vida, que me afasta de Ti, revela, traz à tona, para que eu possa ser curado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa de fato trazer clareza, entendimento e revelação nessa noite para nós.